Sejam todos bem-vindos, os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Que a doce e meiga paz de Jesus, o nosso Mestre, possa estar envolvendo os nossos corações hoje e sempre. A casa oferece palestras e passes todos os dias. Nós temos as informações aqui no mural, de segunda, terça, quarta à tarde, às 14 horas, quinta também às 8 horas da noite, sexta-feira tem o trabalho para dependentes químicos, que tem palestras e passes também, além do grupo de apoio para os dependentes ou para os familiares que vêm em busca de ajuda. Passe à distância, somente com o cartão do plantão. Às sextas-feiras, como nós comentamos, tem o grupo de atendimento espiritual e de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. A casa atende 80 famílias com cestas básicas e nós agradecemos e muito todos aqueles que colaboram com alimentos não perecíveis. E para as cestas básicas de setembro, a casa precisa, para compor as cestas, de arroz, feijão, óleo, leite em pó e açúcar. Tem também, no dia 25 de setembro, um domingo, às 14 horas, no Acre Clube, tem um bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotique. Os ingressos, quem quiser pode vir aqui, né? Aqui na casa, procurar a Sandra, Aquil ou Cida para para pegar o ingresso, tá? Então, tá certo. Feitos esses avisos, nós vamos então, neste momento, tranquilizando, harmonizando. Vamos unindo os nossos corações. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nós agradecemos a oportunidade que nos está sendo apresentada para darmos continuidade ao estudo e ao aprendizado da doutrina espírita. E pedimos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Mais uma vez nós agradecemos e que nós possamos, nesta tarde, aproveitar ao máximo o que estará sendo conversado, o que estará sendo exposto. Desta forma, envolvemos com carinho o nosso companheiro Rudai, que fará a exposição da tarde. Ele vai falar sobre o sermão ouvindo o Sermão do Monte. Seja feliz. Boa tarde a todos. Nesse clima de paz, de amor e reconforto, juntos vamos aproveitar esses breves minutos para nós mesmos, ou seja, para que a gente já despreocupados com os problemas do dia a dia ou do motivo que nos trouxe a esta casa, darmos a oportunidade a nós, enquanto espíritos, de elevar o nosso padrão vibratório através de pensamentos positivos, de sentimentos elevados e assim colhermos da espiritualidade as benesses que eles jorram constantemente sobre nós, através da nossa confiança, acima de tudo, em Deus, a nossa confiança no Divino Amigo Jesus e a nossa confiança neles, o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, o nosso mentor espiritual. Porque confiantes, já temos aí 50% do caminho, né, percorrido. E outros 50% faz parte da nossa tarefa, da nossa missão, do desenvolvimento, do progresso a que nos propomos, enquanto espíritos.
através das diversas oportunidades que, como homens, temos no nosso dia a dia, né? O tema é Ouvindo o Sermão do Monte, do livro O Evangelho por Emmanuel, Mateus, e nós vamos encontrar neste livro a página 55. Autor, né, a psicografia de Chico Xavier. Todos nós já ouvimos, de alguma forma, as bem-aventuranças de Jesus, né? E Emmanuel faz uma síntese dessas bem-aventuranças neste livro e traz-nos para a gente refletir, para vermos o quanto estamos distantes ou quanto transferimos para o nosso próximo aquilo que nos é de competência própria, né? Diz assim: ouvindo o Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague, ou seja, chicote, de recriminações sobre a face alheia. Ou seja, não vamos jogar para o nosso semelhante ou para o nosso próximo ou a pessoa alheia recriminações decorrentes de nossos sofrimentos, de nossas angústias e dores, né? Bem-aventurados os que choram, contudo, desfrutarão a divina bênção se não transformarem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Ou seja, não vamos culpar a nossa dor, as nossas lágrimas e com isso nos acomodarmos sem termos atitudes, né? Observam que vale para nós, no nosso dia a dia. Não surgiu nada, né, que não tenha a ver conosco, né? Bem-aventurados os sedentos de justiça. No entanto, para que o título celeste lhes exorne o espírito atormentado, será preciso se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais, com que apenas agravariam os próprios débitos ante a lei. Ou seja, o nosso lar, né, a nossa casa, no ambiente que convivemos ali muitas horas do dia, que se reúnem sob o mesmo teto, os familiares, vamos evitar discussões inúteis, né, que não levam a nada. Vamos aproveitar esses momentos e converter a nossa presença em nosso lar num momento de paz, de tranquilidade, de harmonia. Porque quando a gente se afunda nas discussões para ter razão, e muitas vezes sabemos que é apenas para satisfação do nosso ego, a gente agrava e muito os débitos que já temos, que talvez não saibamos, mas já são muitos, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, todavia, para que se adornem com o sublime talento, é indispensável não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho, em que se entregarão desvairados à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Novamente ao nosso lar, né, ou das pessoas que convivemos. Vamos abster, né, de criticar, de apontar erros, de ofender, né? Porque a palavra falada, ela é, na maioria das vezes, quando se revestida da crítica, ela parece realmente um estilete, uma navalha que corta, né? E conduz aquele que ouve, muitas vezes, né, à revolta. Muitas vezes a pessoa vai revidar, até com atos e gestos, né, apenas para mostrar que nós tínhamos razão na crítica que nós fazemos, induzindo-nos ou afundando-nos novamente em erros, em débitos, e eles, por sua vez, também se entregam desta forma. E assim, continuando, né? Bem-aventurados os misericordiosos, mas para que se ergam felizes na execução da promessa, é indispensável não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Novamente, entre o discurso e a prática, nós sabemos que existe uma grande distância. Mas os bem-aventurados, os misericordiosos, para serem felizes, é preciso que hajam, né, que ponham em prática, né, a sua piedade, a sua compaixão, a sua misericórdia.
E como fazemos isso? Novamente, é no dia a dia, nas ações diárias que nós conseguimos, através daquilo que ouvimos, daquilo que chegou até nós praticarmos a simplicidade, né? A humildade, a piedade, a compaixão, a misericórdia. É só nesse jeito, não tem outra fórmula mágica. Se quisermos pegar aí um livro ou algo, uma receita, né? Ou algo que nos dê a fórmula mágica para a felicidade, podemos encontrar até milhões de livros aí, mas nenhum, né? Terá efeito se, na prática, né? Ou seja, na convivência diária, a gente não exemplificar, não praticar para conseguirmos embutir nós, né? Assimilarmos esses conhecimentos, essa experiência, para depois nós transferirmos. Aflição, né? Aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Ou seja, nós clamamos pela justiça, mas Emmanuel deixa claro, querer justiça, mas de forma apressada, sem conhecer os detalhes, né? É destrutiva exigência, uma exigência que apenas destrói, né? Singeleza com reproches, ou seja, com críticas à conduta alheia, é sistema de crueldade. Ou seja, a aparência da simplicidade, da humildade, mas criticando, né, ferindo a conduta alheia, é sermos cruéis, né? Ora, de que adianta ter um belo aspecto transferido para as pessoas humildade, simplicidade, né? Singeleza, delicadeza, mas se a minha língua é como se fosse um estilete, né, a ferir constantemente, né? A conduta alheia. Cada um, né, se conduz como melhor lhe aprouver. Sabemos que cada um também colhe, né, das atitudes tomadas, né? Mas não compete a nós, individualmente, prejudicar ou reprimir ou condenar ou criticar o nosso semelhante. Fazemos isso, nós sabemos que fazemos isso. Nós falamos que não, mas fazemos isso, todos nós, sem exceção. De uma forma ou de outra, mais ou menos, num grau maior ou menor, uma intensidade a mais ou menos, nós criticamos e nós, né, a conduta alheia. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Novamente, exigindo de nós, ou mostrando a nós que nós temos que ser criaturas, na forma como nos expressamos, se é de uma forma simples e humilde, nós temos a conduta, né? Nós temos o comportamento idêntico. E nós sabemos que os políticos aí dão aula, né, de tudo isso que nós falamos, mas a conduta não comprova. Lógico, para tudo tem exceção, né? Cogitemos de assinalar as bem-aventuranças divinas, ou seja, pensemos, né, sobre as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes de consciência e gestos do coração. Porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus, né? Aí vamos lembrar novamente de Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças e cita constantemente o reino de Deus, ou o reino dos céus, que está no nosso íntimo, ou seja, na nossa consciência, no nosso coração. Percebam que os 3 primeiros parágrafos aqui, o Emmanuel, né, o autor espiritual, fala da própria pessoa, da própria dor, né, da própria lágrima. Observam, né? Do próprio espírito atormentado. Falam de nós, né, de nós, pessoas, espíritos encarnados, seres humanos aqui vivendo na Terra, para que a gente aprenda, né, sim, a sofrer com sabedoria e não transferir para o semelhante, né, o nosso sofrimento. Aí a gente faz uma observação com base, né, no Livro dos Espíritos. Óbvio, vocês estão cansados de ouvir falar de sofrimento. E nós vivemos o sofrimento diariamente, em diversas situações, né? Conosco, com os nossos familiares,
com as pessoas à nossa volta, de alguma forma, fala-se em aflição ou fala-se em dor e em sofrimento. Mas o sofrimento, colocado conforme o ensino dos Espíritos, os Espíritos, nos lembram o seguinte, que o sofrimento ainda é marca da nossa inferioridade, da nossa imperfeição. Enquanto espíritos imperfeitos, nós vamos experimentar o sofrimento decorrente das nossas escolhas, do comportamento que temos. O comportamento que temos, né? E com base nele fazemos escolhas. Estas escolhas vai nos trazer sofrimento ou alegria, felicidade. Percebam a diferença? Ora, se hoje eu experimento sofrimento, lágrima, dor, sofrimento, mas eu nessa existência sou uma criatura boa, eu sou simples, eu sou humilde, eu sou bondoso, eu sou benevolente, eu sou indulgente, eu perdoo a todos, mas eu colho muita dor e muito sofrimento. Ora, pode ser que nessa existência não, eu sou realmente, por esforço próprio, uma boa pessoa. Mas eu trago, se não nessa existência, de outra, as marcas dos erros que eu cometi. Ou, talvez, eu, para acelerar o meu desenvolvimento espiritual, a minha purificação espiritual, eu escolhi passar por dificuldades terrenas, para que estas, né, lembrem a minha necessidade de pensar como espírito e me libertar das influências da matéria. Então, uma missão que eu escolhi é experimentando a dor e o sofrimento, né, compreendendo isso e auxiliando o meu semelhante a não mais sofrer ou entender o seu sofrimento, eu conquisto já a desmaterialização, a purificação. Vejam, então, são 3 ou mais opções que eu tenho. Decorrente das minhas próprias atitudes, muitas delas apenas vendo o reflexo imediato, né? Colhendo os prazeres imediatos, aí eu sofro depois lá na frente, decorrente de um passado que eu serei provado aqui na Terra, ou por missão, para progredir e para servir de exemplo ao meu semelhante. Existem outras, mas essa é a diferença fundamental do sofrimento, apresentando para nós como uma forma de educação e de progresso. Não é? Quantas criaturas sabem perfeitamente que, ao escolher tal ou tal atitude, terão realmente uma alegria, uma satisfação imediata, mas, posteriormente, colherão, né, as dificuldades todas, né, as obstruções todas, as privações, colherão as lágrimas, a dor e o sofrimento. E optam, primeiramente, pela satisfação material. Mas esses que escolhem pela satisfação material é porque não conhecem a vida espiritual. Não compreende a vida espiritual e como ela influencia a vida material e a vida material influencia a vida espiritual. Então, lembrando as bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os misericordiosos. E tudo isso serve para que a gente aprenda a buscar o reino dos céus, mas compreenda que o reino dos céus não estão nas coisas da matéria, nas coisas que tocam os nossos 5 sentidos, né, aqui que nós temos, né, ver, ouvir, tocar, sentir, né, o paladar, cheirar. Esses são os 5 sentidos materiais que o espírito utiliza através do corpo físico para ele interagir. Percebam? Livre da matéria, voltando à vida espiritual, não tem mais o entrave, não tem mais o obstáculo que é o corpo físico. E o espírito sente, percebe intensamente. Ou seja, as nossas sensações serão ampliadas de uma tal forma, tanto quanto, né, esteja desprendido da matéria. E se ele partiu da Terra sem o conhecimento que eu citei aqui, a sua dor
a dor que ele experimenta é muito mais intensa, é muito mais, né, angustiante. E ele tem a impressão de sofrer muito e eternamente, porque ele não compreende que já está na vida espiritual, que é a verdadeira vida, que o corpo físico ainda emite reflexos porque ele ficou muito apegado a esta matéria, né? Assim, ora, todos os detalhes, todas as oportunidades que nós temos na Terra é para nós usarmos, pensarmos, refletirmos e tirar como experiência, ou seja, progredir. A profissão que temos hoje não exigiu de nós algumas renúncias, não exigiu que a gente deixasse de lado a alegria, se dedicasse intensamente no trabalho para conquistar o título acadêmico ou o cargo, né? Não passou por diversas provas, exames, né, para tal? Não assentamos os bancos escolares por longos anos para que a gente possa realmente ter conhecimento, saber discernir, saber resolver, solucionar problemas relacionados à nossa profissão, relacionados às coisas à nossa volta? Desde o nascimento até a nossa idade, os mais maduros, né, saiu da infância, o espírito já adquire uma consciência maior, mas do nascimento até a idade madura, o espírito passa por um processo de adaptação, né, ao corpo físico, né, a utilizar desta ferramenta, e depois ele já é senhor de si. Nós vamos conhecê-lo tal qual. Óbvio, né, fazendo a ressalva que a matéria obstrui, né, a sensibilidade, né, a sensibilidade do espírito, as suas características. Então nós temos aí um empanamento. Mas se ele foi um espírito, é um espírito simples, né, será um homem simples. Se ele é um espírito bom, será um homem bom. Mas ele já traz e não foi trabalhado o seu caráter para se tornar um homem justo, um homem bom, e ele se entregou aí ao meio ambiente e deixou correr solto, né, os impulsos do seu espírito, ainda com imperfeições. Então ele será um homem insensível, poderá ser um homem maldoso, maledicente, né? Poderá ser um homem que prejudique o seu semelhante, porque o seu espírito tem esta marca, ele ainda não se livrou dessas imperfeições. Por isso que Jesus fala, né? E sempre nos lembra que ele não veio para os sãos, os bons, para aqueles que atingiram a perfeição, mas veio para aqueles que ainda têm a imperfeição, ou seja, espíritos encarnados, cheios de imperfeições, de caráter, de moral, principalmente moral, né? Para que eles, trabalhando de uma forma, né, tranquila, entendendo a razão, né, do seu sofrer, da sua dor, das suas dificuldades, né, das suas deficiências físicas, ele aceitando isso e trabalhando para melhorar, se livrar dessas imperfeições, ele realmente entende que os valores do espírito são cultivados e são adquiridos através, não das facilidades, né, não dos supérfluos, mas sim através das necessidades, né, das faltas. É ali que a gente aprimora a nossa sensibilidade, aprimora a nossa moral, aprimora o nosso caráter e a nossa inteligência, né? Porque Deus poderia ter nos criado simples, humildes e inteligentíssimos, já prontos e perfeitos. Mas se o Pai não fez-nos assim, é porque Ele espera e sabe perfeitamente que cada um de nós, né, vai trabalhar o seu progresso, o seu próprio progresso, e terá o mérito desse progresso. Mas chegará um momento que nós não mais necessitaremos da encarnação. E aí nós vamos progredir naturalmente no mundo espiritual. Mas para acelerar esse progresso, né, essa ascensão, onde nos tornaremos espíritos puros, nós pediremos missões ainda em mundos como a Terra, em mundos
mais adiantados que a Terra, ou imundos até, né, inferiores à Terra, para que a gente possa, né, através do trabalho, levar, né, aqueles que lá estão, aqueles que aqui estão, o conhecimento através das diversas ciências, né, ajudar os nossos irmãos espíritos encarnados, os nossos irmãos espíritos encarnados, a compreenderem a vida, mas a vida integral, não a vida que se divide em fases, ora espiritual, ora material ou existencial, né? Assim, acredito eu que não fica difícil de entender quando Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, felizes ou os aflitos, porque eles, entendendo a sua aflição, a sua dor, eles lutarão, né, para vencer essas dificuldades. Compreenderão que aquilo que é causa de dificuldade, ao mesmo tempo, é porta que se abre, né, para a aquisição de outros valores, de uma sensibilidade ou de uma vista que nós não tínhamos antes. No nosso dia a dia, quantas coisas que éramos cegos, que não tínhamos percepção, e depois de passar por determinada experiência, a gente ficou mais sensível, né? Uma compreensão maior das dificuldades, da dor do nosso semelhante, né? Da falta de recursos. Quantas criaturas aí, depois de passar por experiências traumáticas, né, se reúnem com outras semelhantes e aí, através dessa união de forças, né, de recursos, promovem e ajudam, né, os seus irmãos a sofrerem menos. Ora, aquele que sofre, lhe é permitido a procurar, né, uma saída para amenizar, atenuar o seu sofrimento. Não importa ele qual seja uma doença, se seja uma dificuldade financeira, se seja uma dificuldade afetiva, mas todos nós sabemos que temos que não transferir, como está bem claro no texto, para o nosso semelhante aquilo que nos é de nossa competência. Ou seja, sabemos que nós somos autores, nós fomos aqueles que estivemos à frente como agentes causadores da dor, do sofrimento. E nós temos que, né, sermos maduros o suficiente para, né, reparar o erro cometido. E não, né, como crianças, transferir para o nosso semelhante aquilo que nos compete fazer, né? Agora, lembrando, aflição com revolta chama-se desespero. Ora, quantas criaturas estão desesperadas porque são revoltadas, não aceitam aquilo que acontece para elas. Porque elas mesmas esqueceram que lá atrás elas fizeram alguma coisa para merecer. Então é justo que ela se acalme, né? Ela busque conter a sua revolta, seja contra si, contra o próximo, contra Deus. Procure entender e procure, né, a paz, a tranquilidade, a calma para não se desesperar. Como diz Chico Xavier, né? Tudo passa, né? Pranto com rebeldia é poço de fel, ou seja, aquela criatura azeda, aquela criatura ferina, aquela criatura que está descontente com tudo. Óbvio, né? As nossas lágrimas têm uma razão de ser e são justas, mas vamos entender que, passado aquele momento que nós, né, nos esvaímos em prantos, porque o excesso de pranto também denota ainda a imaturidade nossa, vamos procurar acalmar, respirar calma e profundamente, né? De preferência sair, caminhar pelas ruas, procurar ver a natureza, olhar as pessoas, procurar algo que possa nos trazer, né, a tranquilidade e a calma. E tem muita coisa que pode ser feita, né? Às vezes uma simples conversa com uma pessoa estranha na fila do banco, no hospital, pelas ruas, no coletivo, a gente consegue, né, conter e ver que há criaturas que sofrem mais do que nós, né? Sede de justiça com reivindicações apressadas, nós já citamos, é destrutiva exigência. Exigir dos outros a justiça e nós mesmos não somos justos, né?
Está certo isso? Exigir da esposa, do esposo, né? Exigir do chefe, exigir dos líderes aí da administração pública, exigir dos professores, né? Exigir de nós mesmos, né? Mas temos que conhecer como funciona a justiça. A justiça diz que devemos ser bons, devemos ser justos, fazer o bem. É uma regra de moral, uma regra de boa conduta. Isso é justiça. Se temos uma boa conduta, sabemos que a nossa moral é boa, então nós temos que saber aguardar para que as coisas aconteçam no tempo que lhe é devido. Ou seja, para que as coisas amadureçam, né? Assim como o fruto, que ele é uma florzinha, depois um brotinho, ele está verdinho, cresce e começa a tomar a coloração que nós sabemos própria do fruto, né? E aí sim, tudo demanda tempo, né? Singeleza com reproche, ou seja, com críticas azedas, né? A conduta alheia é sistema de crueldade. Toda vez que nós apontamos para o nosso semelhante em crítica, e sabemos que essa crítica não melhora, não pacifica, não conduz à harmonia, vamos nos abster dessas críticas que não levam a nada, né? A crítica, para ser boa, ela tem que ser construtiva. A crítica construtiva é aquela que orienta, aquela que conduz pelo exemplo as coisas boas, né? E nós sabemos que o homem na Terra, apesar de ele estar esquecido dos valores espirituais ou da sua essência como espírito, ele é lembrado constantemente através das diversas religiões, em específico a doutrina espírita, para ele ser uma criatura simples, humilde. Ou seja, quanto mais simplicidade a nossa conduta, menos nós nos frustramos para com tudo e com todos e com as coisas, né? Quando não exigimos do semelhante nada além do que ele possa dar e contribuir, não há frustração, não é? Nós não ficamos amargurados, chateados e revoltados. Assim, para encerrar, né, vamos lembrar que o reino de Deus está em nossos corações. Ou seja, está em nós como espírito. É nele, é em nós que está o reino de Deus. Mas este reino, ele se revela para nós na mesma proporção das experiências adquiridas, ou seja, da nossa pureza espiritual. Quanto mais puros espiritualmente somos, mais se revela, né, a justiça, a beleza e o amor de Deus para com suas criaturas. É por isso que os espíritos não têm pressa. Tudo espera, tudo aguarda, porque entende que depende do nosso despertar para que nós saiamos à procura dos valores sagrados do Espírito. Obrigado a todos pela atenção, pela paciência, uma boa tarde, um bom final de semana. Ai, que bom. Chegou aquele momento que nós podemos participar. É interessante os temas que nós ouvimos falar, de quanto tempo que Jesus falou das bem-aventuranças pelos escritos, há mais de 2000 anos. E é uma coisa tão atual, as bem-aventuranças, porque nós falamos assim, mas como que eu posso me sentir bem-aventurado por sofrer? Né? Seria uma hipocrisia. Mas, na realidade, nós ficaremos, o que nós entendemos do que ele quer dizer, é que nós ficaremos felizes, ficaremos bem, se nós fizermos o bem. Se nós levarmos o sofrimento ou a aflição, compreendendo o porquê é que nós estamos passando por aquela aflição. Que não somos só nós. Que todos, de uma certa forma, passam por aflições diariamente. Então, é preciso compreender, a partir do momento que ele falou que os espíritos não têm pressa. Porque sabe que depende do despertar de cada um, para que nós possamos, cada um de nós possa construir esse reino de Deus em nós, que é de paz,
de tranquilidade, consciência tranquila, com certeza isso vai nos dar o quê? Um tempo para que nós lutemos contra a nossa ansiedade, porque nós às vezes exigimos demais do outro sem exigir de nós. Ou às vezes exigimos demais de nós e acabamos não tendo a tranquilidade e a paciência para realizar as coisas. Não é? É isso aí. Tem pergunta, Washington? Tem. Alguém quer fazer uma pergunta, uma colocação? Não? Vamos aguardar a... Quer falar mais alguma coisa? Sempre tem bastante, mas vamos aguardar o Lourenço, né? Mas a questão realmente é clara, né? Enquanto pensarmos somente como homens, a gente vai colher as alegrias normais da matéria, algumas alegrias, e também colheremos muita tristeza e infelicidade, né? Mas quando a gente começa já a exercitar, né, e raciocinar como espíritos, mesmo que encarnados, e a gente sabe que tudo tem um tempo, né? Ou seja, tudo tem um tempo para você assimilar a experiência, ou se você se pôr, né, à ação. E esse tempo é importante, porque é ele que nos traz, através da reflexão, a sabedoria, né, o conhecimento. Não há livro, como eu falei, não há livros que te traga a fórmula mágica. Se fosse assim, o Evangelho de Jesus, que está entre nós aí há mais de 2000 anos, cada um que lesse já se tornaria assim um santo. Mas a realidade não é essa. É o trabalho realmente, né? É a atividade, é a compreensão. Somente dessa forma a gente consegue, passando por todas essas dificuldades, nós sermos bem-aventurados, sermos felizes, né? Agraciados por entender todas essas coisas, né? E convido sempre, para quem não tem o hábito de ler o Livro dos Espíritos, ou quem ainda não fez algum curso da doutrina, né? Está acessível, né? O Livro dos Espíritos a todos, para ler, estudar, né? Ou reler o livro, para compreender essas verdades. E percebam que vai trazendo gradativamente uma paz, uma tranquilidade a nós, né? E vamos saber esperar as coisas, né? Vamos entender que aqueles que se reúnem conosco sob o mesmo lar, o mesmo teto, né, no nosso lar, são irmãos nossos que ali, pela misericórdia divina e pela nossa necessidade de provar, de espiar e provar, e de dar-lhes, devolver-lhes o que tiramos em diversas situações, Deus assim o faz, né? Mas é nós mesmos que pedimos, tá? Deus apenas concorda com a nossa petição. Porque enquanto espíritos, pensamos de uma forma. Como homens, pensamos de uma forma completamente diferente. Como homens, podemos brigar por coisas bobas, infantis, né? Mas como espírito, nós sabemos quanto tempo perdemos discutindo e querendo, exigindo coisas, seja afeto ou seja objeto, né? Que nós sabemos que tudo vem, né, a nós conforme o nosso merecimento. O merecimento é uma coisa importante, é muito interessante. O merecimento, ou o mérito, a gente pode usar em favor do nosso semelhante, né? E os espíritos fazem isso. Os espíritos já mais felizes, as experiências que eles adquiriram, o trabalho que eles realizam em favor do seu semelhante encarnado ou desencarnado, dá-lhes, né, méritos. E ele pode usar isso em favor dos seus entes queridos, favorecendo-os. Mas quando eu digo favorecendo-os, é porque esses que receberão o favor é que também se esforçam para tal. Porque o homem que vive na nossa sociedade, ele está cavando para si, né, a sua dor, esse sofrimento. Está cavando um poço, né? Você acredita ou entende que o Sermão da Montanha, no Sermão da Montanha, Jesus faz um desafio que defina o caráter do cidadão comum?
Eu acredito sim que ele coloca realmente a bem-aventurança como um desafio, ou seja, como realmente nós entendermos naquele momento, neste momento, a nossa condição como homens, ou seja, vamos fazer uma análise, uma avaliação nossa mesma, e vamos ver o quanto temos em nós já de bem-aventuranças, o quanto somos capazes realmente de sermos simples, humildes, né, misericordiosos, ou seja, benevolentes, indulgentes e caridosos, ou estamos sempre aptos a perdoar. Esse desafio Jesus faz realmente. Ele exorta ao povo, a nós, as regras de como nos devemos comportar para nós tornarmos espíritos simples ou espíritos puros. E é um desafio realmente, né? Quantos de nós, cheio ainda de orgulho, de vaidade, né? Cheio de egoísmo, não é realmente um desafio transformar tudo isso em simplicidade, delicadeza, humildade? Né? E quanta dificuldade teremos, ou quantas amarguras, ou quantas situações complicadas passaremos para alijar de nós as nossas imperfeições para adquirir, né, a característica do homem puro, do homem simples. Né? Olha que luta, hein? Um homem orgulhoso, um homem vão, né? E um homem egoísta. Quantas experiências, né? Quantas frustrações, quantas dificuldades ele precisará passar para lhe mudar o seu caráter. Né? Tirar de si essas marcas egoístas e trocar, ou conquistar, adquirir, né, a simplicidade do homem comum, né? Que tudo sabe, tudo aprende, olha para as pessoas e as trata como irmãs, como iguais, da mesma espécie, né, a espécie humana, né, sem achar que ele é o maioral. Né? Por isso que Jesus veio como um simples homem e foi julgado por um príncipe dos homens, no caso Pilatos e os sumos sacerdotes. Graças a Deus que na nossa simplicidade, na nossa ainda pequenez como criatura humana, a gente já consegue ouvir essas coisas e saber que nós temos que trabalhar para mudar, né, as marcas que ainda temos em nós, de egoísmo, né, ainda de vaidade e de orgulho. Se já reconhecemos isso, maravilha, um grande passo já demos. Agora basta dar um passo maior, que é trabalhar as oportunidades para sermos criaturas puras. Que assim seja. Né? Obrigado, Lourenço, pela colocação. Um abraço a todos aí também. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Uma boa tarde. Se alguém quiser um texto, tá? Nós agradecemos as orientações e, em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, vamos abrir os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto. Vibremos pela paz no mundo e no Brasil. Vibremos pelos enfermos do corpo e da alma, nos hospitais e leitos de dor. Vibremos pelos sofredores que ainda desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados que tentam abreviar a vida. Vibremos pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho
que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Vibremos pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas. Vibremos pelos trabalhadores do bem, por todos os lares da terra. Vibremos pelos nossos lares. Muita luz, paz, amor e alegria. E vibremos, Senhor, por nós mesmos. Graças a Deus. Nós agradecemos mais uma vez, e sempre que pudermos, agradecermos mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, aos amigos queridos da espiritualidade maior, aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco, e pedimos, sim, Senhor, que nos ajudem a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, que fomos relembrados. E façam, Senhor, que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e amor ao próximo. Que a paz de Jesus continue conosco, que nós possamos ter uma ótima semana daqui para frente. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos passar agora para os passes. Aqueles que forem receber o passe magnético podem fazer uma fila ali, depois o espiritual. E mais uma vez, uma boa tarde a todos. Graças a Deus.